Prosseguindo no estudo do livro do profeta Jeremias, o item 34 do nosso livro, o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e lança-o no fogo. Vamos lembrar que rolo, essa expressão é usada porque os livros antigos eles eram escritos em pergaminhos e enrolados, né? Então, por isso era chamado de um rolo. Provavelmente, por exemplo, o livro do profeta Jeremias eram vários rolos, né, que eles tinham que guardar, porque era um livro muito extenso. Aqueles livros escritos em pergaminhos ou papiro, eles não eram tão fininhos quanto uma folha hoje. Ok? Bom, eu separei o versículo 23, que diz: cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo. O livro de Jeremias retorna ao rei Jeoaquim, que governou em 609 a 597 a.C., né? Ou seja, ele já está agora no período anterior, ele estava falando na época do rei Zedequias, então ele remonta a um período anterior da história. Como a palavra do Senhor veio a Jeremias no 4º ano de Jeoaquim, isso teria ocorrido em 606, mas o livro só foi lido no 5º ano de Jeoaquim, que era o ano 605 a.C. 606 porque quando nós estamos contando antes de Cristo, existe uma regra matemática meio confusa, né? Mas diz que você tem que encontrar 609, 608, 607, 606. Jeoaquim assumiu o reino em 609. Então, o 4º ano dele seria o ano 606. 606 foi quando ele leu o livro. Não, digo quando ele escreveu o livro. Mas o livro, se você ler Jeremias 36, versículo 9, vamos ler essa referência, você vai ver que o livro só foi lido no ano seguinte, Jeremias capítulo 36, versículo 9. E aconteceu no ano 5º de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor e todo o povo de Jerusalém, como também a todo o povo que vinha da cidade de Judá e Jerusalém. Ou seja, é por isso que nós concluímos que o livro só teria sido lido mesmo, né, no ano seguinte diante do rei. Logo bem próximo da primeira investida de Nabucodonosor contra Jerusalém, e que resultou na primeira leva de cativos. Então, esse grupo que é levado cativos agora, nesse grupo é que vai Daniel. Vai um grupo pequeno de pessoas. Em alguns livros, se você consultar, eles consideram que nem houve cativos no ano 605, tá bom? Que seria só no ano 597 e 586, mas nós sabemos que foram cativos sim, por quê? Porque o ano 605, segundo a história, é também o primeiro ano do imperador Nabucodonosor. E lá em Daniel capítulo 2, diz que no segundo ano do imperador Nabucodonosor, que seria o ano então 604 ou 603, Daniel já estava cativo na Babilônia. Então pode ter sido um número pequeno, mas houve cativos nesse período. Quando o rei ouviu as palavras reveladas a Jeremias, não temeu, nem rasgou as suas vestes, mas decidiu destruir o livro, né? Ele já havia servido, já tinha se comprometido a servir Nabucodonosor para que a cidade não fosse destruída, né? Então os imperadores faziam o quê? A Babilônia tinha um grande exército, eles cercavam as cidades, falavam: olha, não entra nem sai comida mais, vocês vão morrer de fome aí dentro, ou vocês se rendem, né, e nós vamos apenas cobrar tributo a vocês, não vamos matar ninguém. Agora, se nós tivermos que ficar aqui meses, 1 ano, 2 anos, nós vamos acabar matando pessoas. E aí, em 609, ele apenas serviu, né, a Nabucodonosor e não se opôs a pagar tributo. Mas ele acabou depois parando de pagar tributo a Nabucodonosor. O que Nabucodonosor fez? Ele veio e resolveu então já começar a levar alguns escravos. No capítulo 36, versículo 24,
Jeremias comenta, né? E não temeram nem rasgaram as suas vestes, o rei e todos os seus servos que ouviram todas aquelas palavras, né? Ou seja, será que eles estavam confiando em Deus? Porque o profeta de Deus estava dizendo que eles seriam dominados pela Babilônia, né? Tá bom? É interessante que o livro foi lido após o rei apregoar um jejum. Mas mesmo ele apregoando o jejum, né, quando ele ouve a leitura do livro, era para ele se arrepender juntamente com o povo, né? Então aquele jejum não era sincero. Não era sincero porque ele decidiu queimar o livro, né? Veja ainda no capítulo 36, versículo 9, quando ele apregoou o jejum, olha. E aconteceu no ano 5º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9º, que apregoaram o jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém, ou seja, apregoou um jejum. Mas quando veio a palavra do Senhor, ele não aceitou aquela palavra, ele queria uma palavra específica que determinasse vitória para eles. Vamos lembrar que cerca de 140 anos antes, Deus havia dado vitória com o profeta Isaías e o rei Ezequias. Mas lá era diferente. A Bíblia diz que o rei Ezequias era um rei temente a Deus, né? Então, nesses dias aqui, tinham 3 profetas tementes a Deus: Jeremias, Ezequiel e Daniel. Lá a Bíblia fala em um profeta, né, de destaque, que era Isaías. Esses profetas estão aqui, são chamados 4 profetas maiores, tá bom? Então qual era a diferença? Se aqui tinha 3 profetas, lá tinha um, a diferença era o rei, que o rei Ezequias era temente a Deus, e já o rei Jeoaquim não era temente a Deus, ele não temia a Deus como seu pai Josias. O pai dele, podemos dizer que foi um homem que temeu mais a Deus do que Ezequias, né? Porque a Bíblia faz esse comentário, que não houve rei como Josias que tivesse reinado em Judá antes dele. Bom, vamos também ler aí Jeremias 36, versículo 30 a 31, porque devido a este pecado, Deus ordena que Jeoaquim não teria descendente no trono, né? E nós vamos observar no Novo Testamento que realmente a Bíblia diz, na genealogia de Mateus, que José era descendente de Jeoaquim. Só que José não é pai de Jesus. Então, quando Jesus se assentar no trono, José, ele, vamos dizer, por não ser pai de Jesus, mesmo sendo descendente de Jeoaquim, um filho de Jeoaquim não assentou-se no trono. Mas Maria era mãe de Jesus. Só que Maria era descendente de Davi, mas não através de Jeoaquim, não através dos reis que assentaram-se no trono descendentes de Salomão. Mas Maria era descendente do irmão de Salomão, chamado Natã. Jeremias capítulo 36, versículos 30 e 31 diz: Portanto, assim diz Yahvé acerca de Jeoaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e à geada de noite. E visitarei sobre ele, sobre a sua semente, e sobre os seus servos a sua iniquidade. E trarei sobre ele, e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvisse. Então, infelizmente, Deus vai realmente trazer esse castigo sobre os israelitas, né, e sobre o seu rei, porque eles, infelizmente, não obedeceram a Deus como Deus havia anunciado. Bom, quando Jeoaquim saiu do trono, nós não temos nem bem certeza o que aconteceu com ele, mas seu filho, chamado Joaquim, que também é chamado de Jeconias ou Conias, ele assentou-se no trono 3 meses, mas logo Nabucodonosor tirou e colocou o seu tio Zedequias, ou seja, cumpriu-se a palavra de Jeremias, que ninguém mais se assentaria. Enquanto estava ali na batalha,
um que era Jeconias assentou-se no trono, mas ele não vai permanecer no trono. Veja Jeremias capítulo 37, versículo 1. E reinou o rei Zedequias, filho de Josias, em lugar de Conias, que é Joaquim, que é filho de Joaquim, né? Tá bom? Ele é chamado de Joaquim, de Jeconias ou de Conias. A quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, constituiu o rei da terra de Judá. Então Jeremias falou que os filhos dele não reinariam, e realmente ali foi interrompida, né, a dinastia de Davi. O governador que virá da Babilônia após o cativeiro, chamado Zorobabel, ele era descendente de Jeoaquim, mas ele não assentou-se no trono, ele não reinou, né? O rei Ciro não colocou ele como rei, o rei Ciro colocou ele como governador. Então a profecia de Jeremias realmente cumpriu-se. Em 2 Reis 24, versículo 2, também comenta sobre esse texto, né? Anote aí, 2 Reis 24, versículo 12, diz: Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele, sua mãe e seus servos, e seus príncipes, e seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º de reinado. Joaquim era o filho de Jeoaquim, a quem Jeremias está profetizando, dizendo que seus filhos não se assentarão mais no trono. Tá bom? E tanto Joaquim, que é Jeconias, ou Zorobabel, que vem da Babilônia, depois regressa, ele não se assenta no trono, porque ele é colocado apenas como governador. Bom, o caso desse livro de Jeremias que foi queimado, ele nos ensina algo interessante também sobre a bibliologia. Por quê? Porque vocês sabem que existe alguns que defendem que a inspiração da Bíblia Sagrada, ela foi feita, eles chamam de um ditado verbal. O que é isso? Deus ditou cada palavra e os servos dele anotaram. Mas observe o seguinte, esse livro inspirado por Deus, Deus inspirou Jeremias para escrever. No caso, Jeremias ditou e seu amanuense Baruque escreveu. Só que o livro foi queimado. Agora abra no capítulo 36, versículo 32 de Jeremias, porque Deus vai ordenar que ele reescreva aquilo que foi queimado, né? Então diz Jeremias 36, versículo 32. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e o deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Jeoaquim, rei de Judá, tinha queimado. E ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Ou seja, esse texto mostra que não é um ditado verbal, né? A interpretação que a igreja acredita que Deus deu aos seus profetas, apóstolos, Deus inspirava as ideias, Deus inspirava as mensagens, e os servos, os apóstolos, profetas, escreviam com as suas palavras. Tá bom? Então, por isso, um erudito como Saulo de Tarso usaria palavras, né, diferentes de um homem comum do povo, como o apóstolo Pedro.